Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. E vamos agora, neste momento, dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 4, segunda parte, As Várias Existências dos Espíritos. E agora nós chegamos ao tema Encarnação nos Diferentes Mundos. Então vamos à nossa leitura, reflexão e ao nosso estudo aqui, certo? Este estudo segue sempre gravado, facilitando assim a todos aqueles que têm seus demais compromissos diários, além dos estudos que já realizam, para que possam assistir no momento em que ficar mais adequado para cada um, certo? Busque na playlist O Livro dos Espíritos e assista os vídeos anteriores, desde o início. Vamos lá. Questão 172. Todas as nossas encarnações se realizam na Terra? Resposta: não, nem todas. As encarnações se realizam em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem serão as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, nós sabemos que a Terra é um planeta ainda muito longe de sua perfeição. Estamos num momento agora de transição planetária, mas ainda estamos dando passos curtos. Ainda temos muito o que progredir. E podemos perceber pelas nossas ações e reações que ainda estamos mais perto do início do que da linha de chegada. Mas alcançaremos sim. Então, a Terra não é o nosso primeiro mundo. Não é. Alguns de nós estamos tendo aqui a última oportunidade aqui neste planeta e por conta desta transição, as nossas atitudes e a nossa moralidade irão nos dizer se reencarnaremos aqui ainda para auxiliar no progresso ou se seremos enviados a mundos mais primitivos para que possamos valorizar o que não foi realizado, valorizado anteriormente, certo? Questão 173. A cada encarnação, o espírito passa de um globo para o outro ou pode ter várias encarnações no mesmo globo? Resposta: ele pode ter várias encarnações no mesmo globo, se ainda não avançou o suficiente para passar a um mundo superior. Questão 173A. Então podemos viver várias vezes na Terra? Resposta: sim, certamente. 173B. Podemos voltar à Terra depois de ter vivido em outros mundos? Resposta: com certeza. É possível que você já tenha vivido em outros mundos e na Terra. Ora, nós fomos criados simples e ignorantes, então nós passamos por mundos mais primitivos e chegamos até aqui. Mas nós podemos ter vivido em outros, encarnado em outros mundos, e para valorizar isto, que não foi valorizado antes, estamos aqui, ou estamos aqui por opção, ou por ajuda e escolha dos nossos mentores e anjos da guarda, de acordo com a nossa programação reencarnatória. São várias as situações. Não existe um ponto determinado e ponto final. Mas nós já vivemos em vários e podemos ter vivido em vários outros locais, sim. E reencarnado aqui neste planeta Terra várias vezes também. E existe sempre a possibilidade de retornarmos, existe a possibilidade sim de retornarmos aqui. E nós temos como ideia também a questão de espíritos já bem mais elevados que, para auxiliarem o progresso da humanidade, reencarnam e estão reencarnando.
neste momento e já outros que já voltaram. Questão 174. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Resposta: não. Mas se o homem não progride, pode ir para um mundo que não seja melhor, e que pode ser ainda pior do que a Terra. Então, como nós comentamos antes, a nossa moralidade, as nossas atitudes, a nossa insistência em praticar o mal irá dizer se nós permaneceremos aqui ou não. Uma vez que o mundo, que o planeta, melhor dizendo, está transitando para uma regeneração, está nessa transição, aonde o bem irá se sobrepor ao mal, nós não podemos atrasar este progresso, atrasar esta caminhada evolutiva do planeta. E se as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, nossas vibrações prejudicarem, precisaremos reencarnar em locais mais primitivos para que assim valorizemos aquilo que nós não temos valor anteriormente. Então, não é que Deus não nos pune, Ele nos educa, mas nós precisamos valorizar também esta escola, que é aqui na Terra. 175. Existe alguma vantagem em voltar a viver na Terra? Resposta: nenhuma vantagem especial, a não ser que se volte para cumprir uma missão. Nesse caso, se progride tanto na Terra como em outro mundo. 175A. Não seria mais feliz continuar na condição de espírito? Resposta: não. Certamente que não. O espírito permaneceria estacionário. E o que ele quer é avançar para Deus. Então, reencarnar na Terra não é uma questão de vantagem ou ser especial. Não. Reencarnar aqui na Terra é uma necessidade nossa, é uma condição que nos é colocada para o nosso progresso, a nossa evolução. Existe a opção de escolha por vir até aqui, reencarnar neste mundo? Sim, existe. Mas isto aí, muitas vezes, nós vemos em condições de espíritos que vêm com uma grande missão. E um dos grandes exemplos, nosso irmão Chico Xavier, que aqui esteve até alguns poucos anos atrás. 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar na Terra sem jamais terem passado por ela? Resposta: sim, do mesmo modo que você também pode encarnar em outros mundos. Todos os mundos são solidários, estão interligados. O que não realizamos num, podemos realizar no outro. Então, não necessariamente teremos que passar por aqui ou em determinado mundo A, B ou C. Tudo dependerá das nossas ações, da nossa caminhada evolutiva, do nosso progresso e também do auxílio que será necessário e que talvez poderemos prestar a outros irmãos de outros mundos. Questão 176. B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer um espírito que está na Terra pela primeira vez? Resposta da espiritualidade: isto não teria nenhuma utilidade. Então, aquilo que simplesmente seria um motivo de curiosidade tola, e pela nossa fase evolutiva nós sabemos que isso criaria um problema, isso seria motivo às vezes de deboche, de piadas,
chatas, mas seria. Deus jamais iria expor alguém ao ridículo, certo? Questão 177. Para alcançar a perfeição e a felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os espíritos, de todos os homens, desculpe, o espírito precisa encarnar em todos os mundos que existem no universo? Resposta: não, pois existem diversos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito não aprenderia nada de novo. Então, isto, conforme foi colocado antes, se precisa encarnar depois de ter encarnado em outros mundos, pode encarnar na Terra sem jamais ter passado por ela, se existem essa obrigação. Não, nós não temos a obrigação de encarnar em todos os mundos, uma vez que, embora ainda seja uma condição mais rara, mas existem espíritos completistas, como nos traz a obra de André Luiz, Missionários da Luz, aqueles que vêm para a sua encarnação, a sua reencarnação, e a realizam com êxito, sem falhas, a realizam com uma grandiosidade de alma, sublimando, vencendo as suas pequenezes, seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade, dominando seus vícios, vencendo a eles. Então, por que o espírito precisaria encarnar em todos os mundos? Num caso assim, por exemplo. Não haveria necessidade, né? Não haveria algo que justificasse isto. 177A. Então, como explicar as muitas existências do espírito no mesmo globo? Resposta: a cada encarnação, o espírito pode ocupar posições diferentes, o que constitui para ele outras oportunidades de aprendizado. Então, quando se tratar disto, de um aprendizado, de um auxílio, sim, poderemos estar em situações completamente diversas, porque irá contribuir para o nosso progresso, certo? 178. Os espíritos podem renascer fisicamente em mundos relativamente inferiores aos que já viveram? Resposta: sim. Quando recebem a missão de ajudar no progresso desses mundos, nesse caso, aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, pois ela será para eles uma oportunidade de adiantamento. 178. A. Pode-se encarnar em mundos inferiores também por expiação? Deus pode enviar espíritos rebeldes para esses mundos? Resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regridem. Se não progrediram, sua punição consiste em recomeçar as existências mal vividas no mundo adequado à sua natureza. Então, como nós comentamos antes, o nosso planeta rumando para um mundo de regeneração, nesta atual fase de transição planetária, algumas coisas já não condizem mais com este mundo, com este planeta Terra. Então, a retirada de espíritos ainda vinculados extremamente ao mal, à sensualidade exacerbada, entre outras questões, e recolocá-los ou enviá-los a mundos mais inferiores não é uma punição, é adequá-los à sua vibração, a fim de que, desta forma, possam se reeducar e valorizar o que antes não havia sido valorizado, para poderem reencarnar em uma outra oportunidade em planetas que venham a condizer com a sua caminhada evolutiva e meritória, certo? 179. Os seres que habitam um mundo já alcançaram o mesmo grau da perfeição? Resposta: não. Em todos os mundos acontece como na Terra.
existem seres mais e menos evoluídos. Ou seja, nós não somos todos iguais em evolução. 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta: sem dúvida, a inteligência não se perde. O que pode acontecer é que o espírito não disponha dos meios para manifestá-la. Isso dependerá de sua superioridade e das condições do espírito, do corpo que irá adquirir. Ver a influência do organismo, pergunta 367 e seguintes. Então, vamos rapidamente dar uma olhadinha nestas questões, que posteriormente estaremos passando por elas da mesma maneira, mas como um comentário. A questão 367, vamos nos ater a ela. Ela compõe o capítulo 7, segunda parte, com o tema influência do corpo físico. E a pergunta nos diz: ao unir-se com o corpo físico, o espírito se identifica com a matéria? Resposta: a matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo físico, o espírito conserva os atributos que possuía antes de reencarnar, ou seja, os atributos da natureza espiritual. Então, o nosso pensamento, a nossa memória espiritual se encontra no nosso espírito, no nosso campo mental. Nós não gravamos no nosso corpo físico, uma vez que este aqui neste mundo fica e é reabsorvido pelos fluidos, por tudo que compõe este planeta. Do pó viestes, ao pó voltarás. Então, o nosso espírito, envolto pelo nosso perispírito, este retorna ao mundo espiritual, mas gravando as experiências aqui no nosso espírito, conservando esta memória espiritual, certo? Bom, então este foi o nosso estudo de hoje. No próximo vídeo, nós estaremos continuando o nosso estudo a partir da questão 181 até a questão 188, finalizando este tema aqui, que compõe a mensagem sobre encarnação nos diferentes mundos. Como é amplo, e até mesmo a questão 188 é uma resposta e um comentário de Kardec grande, então nós vamos dividir este tema em duas partes, certo? Então, convido você a estar aqui sempre junto, participando, dando seu comentário, dando seu like nos vídeos, porque ajuda o YouTube a divulgar ainda mais, certo? Assista também os estudos ao vivo, as demais lives, as orações. Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.